E aí, pessoal, tudo bem? Tem uma notícia não tão boa para vocês. Vocês sabiam que, olha, muitos professores, mas muitos estão desistindo da carreira acadêmica, ó, tentando ir para outra área? Você sabia disso? Triste, né? E tem uma notícia pior ainda. A culpa é sua, viu? Bom, se você não me conhece, eu sou a Jéssica Zuzzi. Tenho um Instagram, faço um conteúdo para educação parental para entender um pouquinho desse meio, desse mundo. Bom, vou trazer aqui nesse vídeo vários motivos pelos quais os professores estão indo embora e olha, eu sei como que é porque também sou professora e pedagoga, né? Mas assim, no final desse vídeo fica com ele. Até no final eu vou mostrar que existe sim uma solução, uma luzinha ali no fim do túnel, que é possível ser professor ainda no nosso país, no nosso planeta, em 2022 e assim vai. Bom, pessoal, não sei se vocês conhecem algum professor, eu não sei se na verdade você é professor e tá vendo esse vídeo, mas ó, esse vídeo não é só para professor não. Estou abordando o assunto educação porque é extremamente importante, mas não é só para professor, muito pelo contrário. Você pai, você aluno, por favor, fica aqui, tenta entender um pouquinho do mundo de um professor. Bom, pessoal, eu, particularmente, achei que depois do ano repleto de problemas que tivemos o ano passado, que a escola foi parar dentro da casa, né, que os pais viraram professores, que assim, acho que eu achei até que os professores fossem ser um pouquinho mais reconhecidos, um pouquinho assim, né, mais acalentados, mas assim, eu não sei se muita coisa mudou não, né? E venho ainda lembrá-los de como foi importante, né? Como ficou evidenciado para todo mundo como que é importante sim a profissão do professor, do funcionário, né, que trabalha na escola como um todo, né? E o ambiente escolar, né? Por que assim, o ambiente escolar? Sim, um ambiente com rotina, com horário, onde as paredes também são livros que a gente demonstra, mostra material, coisas que eles fazem. A parte de fora da escola, do tipo a recreação mesmo, o fato da comunidade mesmo, né, das crianças estar ali, almoçarem juntas, comerem um lanchinho juntos. Então assim ficou muito evidente que sim, dá para fazer escola dentro de casa. Tem alguns pais que optam por isso, que gostam disso, que acham que ok, vale a pena. Não estou aqui para discutir, mas que ficou evidenciado o ano passado, sim, como que é importante esse ambiente escolar e como o professor é importante para a sociedade, ficou, né, pessoal? Mas assim, o que eu venho assim trazer de motivos mesmo, né? Do tipo, o que eu pontuei conversando, estudando, lendo, fazendo pesquisa acadêmica? Pessoal, ó, é muita coisa antes de chegar aqui nesse vídeo, mas assim, por alguns motivos, né? O que vocês acham que é o primeiro motivo pelo qual o professor tá indo fazer um bolo no pote, um pão, o professor tá indo fazer um Uber? O que vocês acham que é o primeiro, primordial, mais assim, falado, a razão que bate ali, ó, mais pontual de não ser valorizado? E ó, não estamos falando de, olha, o salário, tá? Salário, ó. Porque o professor, geralmente, quando ele entra nesse mercado, ele já sabe que, olha, acho que não vou me enriquecer, né? Fazer uma carreira e virar milionário. Não, a gente, quando escolhe essa profissão, a gente tem um pouquinho mais ou menos do padrão de vida que a gente pode ter, né? É lógico que tem várias outras vertentes, depende muito da escola que você trabalha, né? Se você é concursado, em que estado, aqui em cidade, né? Mas ainda tem um lado bom de ser professor, que é um mercado que ainda é aquecido, que sempre tem procura, mas enfim. Outra hora a gente pode até fazer um vídeo sobre o mercado de trabalho para professor. Mas, pessoal, quando a gente fala de ser valorizado, não é só monetariamente, não, né? Não é só o din-din, a bufunfa, o paycheck. Na verdade, essa falta de reconhecimento, de coordenação, de direção, de pais, né? Do tipo dos próprios colegas de trabalho, né? Então, assim, é um leque, parece que você tá ali cumprindo tabela, né? Parece que do tipo, né? Ninguém se importa.
O segundo motivo que geralmente é apontado pelos professores desistir da carreira, pessoal, não sei se você é, se você não é professor, manda esse vídeo para um professor, vê se ele se identifica, pessoal, que é um desabafo, não é uma reclamação, é uma forma de analisar os pontos. E o segundo motivo, sim, é a rotina massacrante. E ainda a gente tem que ouvir, professor tem 2 férias por ano, olha, tem recesso, né? O professor tem um trabalho invisível ali que ninguém vê, que começa antes da sala de aula e não termina quando a aula acaba, né? Todo mundo que escolhe essa profissão sabe sim disso. Não tô falando, escolheu, sabia, porque quis, blá blá blá. Mesma coisa de médico reclamar que tem plantão. Médico quando não vai assumir lá um plantão, sabe que vai ter que perder sábado e domingo, mas gente, o problema do professor nesse caso é que é um trabalho invisível, né? Poucas pessoas reconhecem. Se é professor que, sei lá, ensino médio, porque eu sim, já dei aula pro infantil, até pro pré-vestibular, então assim, se é um professor de ensino médio, que é um conteúdo mais denso, às vezes o professor precisa reler certas coisas, rever certos conteúdos. Se é professor infantil, vai estar lá recortando, planejando, tirando xerox. Pessoal, se é professor de educação física, tá vendo uma atividade diferente, seja o que for, nenhum professor começa do tipo, salvos algumas exceções, né? Mas entra na sala de aula e não sabe o que vai acontecer. E depois leva trabalho para corrigir, leva boletim, escrita de boletim para fazer, né? Feedback ali para apontar. Então, gente, não é somente a sala de aula. Outro ponto, pessoal, sobre esse trabalho invisível, não sei se você vai se reconhecer no que eu vou falar agora, mas quantos domingos ali as famílias assistindo alguma coisa, um churrasco, e você assim com a mesa da sala ou da sala de jantar de sua casa repleta de prova e coisas, e aquela pressão para entregar, nota, né? Então, gente, né? É muita coisa. Respira que cansa. Terceiro ponto, sorry. O professor fica doente muito facilmente. Gripes, porque sim, tem contato com muita gente e ainda a gente tá vindo depois de uma situação, né, de um vírus ali, mas fica fechado no ambiente com muitas crianças, então fica doente facilmente, mas não é só isso, às vezes é a coluna, é bursite, são varizes, é problema de circulatório, do tempo que fica de pé. Eu lembro que eu trabalhava assim, das 7 da manhã às 11h30 da noite, né? E no horário de almoço era de uma escola para outra, né? 6 horas quando parava, a última turma da parte da tarde tinha que estar às 7 horas na outra escola. Então era um tempo de escovar o dente, passar um desodorante e pegar o material, né? Enfim, fora isso, pessoal, também tem a questão, né, de ansiedade, depressão, essas coisas da parte realmente da saúde emocional, né? Desses professores, desses profissionais. Enfim, temos muita coisa para falar. Outro ponto que às vezes, cansa, é ser subestimado. O professor é muito subestimado. Agora com o Google, então, meu Deus, né? Não precisa mais de professor. E geralmente isso acontece com pessoas que não é da profissão, não. Pessoal que não é nem professor, né? Acham que sabe mais, que podem palpitar sem ser a intenção de ajudar, é justamente a intenção de criticar, de apontar, né? Eu tenho uma situação assim, vou contar rapidamente para vocês, mas hoje em dia eu trabalho numa escola canadense, então a abordagem da matemática é diferente, a matemática é mais para pensar, não só para resolução, executar, né, a conta, mas sim de pensar no processo, de ver manipulativos e tal. E aí um pai, que era um engenheiro, veio muito bravo com a forma que eu tava abordando multiplicação. Eu falei, olha, senhor, o senhor me perdoa, mas estou aqui, seguindo by the book, que as canadenses lá, né, as experts, mandaram pra cá. E veio, contestou e falou, provou por A, mas veio, o cara é engenheiro, palmas pra ele, beleza, oba. O que eu fiz? Falei assim, olha, senhor, eu concordo, essa abordagem é extremamente prática, olha, maravilha, mas não é para um aluno de 4º ano. O objetivo dessa lição não é essa, é outro, né? Então, assim, todo mundo acha que pode palpitar a forma que você corrigiu, a forma que você abordou, né? Mas, enfim, chega uma hora assim, que haja emocional, haja psicológico para lidar com isso. Outro ponto, pessoal, é que os professores geralmente são culpados por muitas coisas, né? O professor não viu? Como assim o professor não viu? Como assim o professor não viu? Não viu. Né? Professor não é um professor para um aluno,
né? São várias crianças e o professor ainda tá lá, regente da sala de aula, tentando passar o conteúdo acadêmico. Então assim, o professor não viu. Quantas vezes não vi isso? A criança não tá enxergando, a criança às vezes não tá ouvindo, a criança às vezes está andando na ponta de pé. O professor observa tudo isso, às vezes vai levar para a família, coisa que a família nem tinha percebido. Né? Então o professor começa a ser terapeuta, começa a ser psicólogo, começa a ser fisioterapeuta, começa a ser médico, oftalmo. Então assim, olha, é de tudo, né? E do professor você não vê, né? Parece que tá negligenciando, né? Mas isso é muito frequente, pessoal. Parece que não, mas é muito frequente. Outra coisa é que às vezes o professor se sente estagnado na profissão. O que eu vou fazer? Sou professor, o que eu posso virar? O que eu posso fazer? Mudar para uma escola que paga um pouco mais? Ou, não sei, pegar mais turma? E a gente fica assim, estagnado. E, a nossa vida, a nossa essência de ser humano é evoluir. A gente quer evoluir em todos os aspectos das nossas vidas e sim no profissional também, né? Então, às vezes a gente se sente, o que eu vou fazer? Já dei essa aula o ano passado? Esse ano eu faço até um pouquinho mais fácil, né? Às vezes a gente não quer nem melhorar. A gente quer pegar o material que a gente fez e tá bom que essa turma não tá bem aí, então... Aí a gente entra naquela zona de conforto que a gente começa a se sentir mal com a gente mesma, né? Com os nossos princípios. E o último, né, ponto aqui, que muitos professores não pensaram, né? Não desejaram ser professores, caíram ali de paraquedas. Adoro história, então eu vou fazer faculdade de história, aí acha que vai entrar no campo de pesquisa, vai escrever, vai trabalhar no museu, que sobra aula de história. Adoro arte, sou super criativa, nananã, acaba se tornando professora de arte. Dança, adoro dança, movimento, nananã, quero entrar no balé, e às vezes alguma coisa na vida não dá, virou professora, e às vezes essas pessoas, esses profissionais extracurriculares, não tem todo o embasamento, mas passam por todos os perrengues aqui que a gente passa, tá? Então assim, nossa, é só ruim, é só isso ser professor? Não, gente. Que quem sabe que tá ali, sabe que você ainda, a engrenagem ali que pode mudar toda uma sociedade, fazer tudo girar diferente. Porque sim, estamos no país que ainda não valoriza, pode ser que sim. E pode ser que a gente faça história. Porque a gente sabe que outros países tratam todo esse esquema acadêmico, né? O programa em si, né? Acadêmico de uma forma diferente, né? Ele já tá mudando. Então o pessoal lá na Finlândia, na Alemanha, o pessoal já no Canadá, eles já veem a sala de aula de uma outra perspectiva, eles já entendem que a forma que a gente educa não tá certo, muito menos dentro da sala de aula, a gente educa para ser competitivo, para tirar nota melhor que o outro, aí sim vai criar um adulto sempre insatisfeito com o que tem, porque o outro poderia fazer melhor porque o outro conseguiu, aí vai pro mercado de trabalho insatisfeito, aí como começa a comparar com a vida do outro, que o outro é gerente, o outro ganha tanto, então assim, a gente não educa para ser uma equipe, para ser feliz com o que tem, para aprender com os erros, então tudo isso tá errado, né? Então assim, a gente pega essas crianças, gente, eu nem cheguei ainda nos alunos, né? Mas a gente pega que tá errado, né? Os outros países estão trabalhando de uma forma tão diferente que é isso o meu propósito, é isso que eu quero compartilhar e tentar ajudar vocês. Então a gente sabe que é um trabalho que não começa antes da sala de aula e também não termina quando a aula acaba, né? Que vai muito além, né? A comunidade escolar não apoia. Tem uns comentários da coordenação que sempre vem aquelas palavrinhas, é desafiador, você tem que ver a necessidade, você tem que adaptar. A bucha, resolva, professora. Eu apontei o que você tem que fazer, mas nem todos estendem a mão, tá? Pra gente, só fala o que a gente tem que fazer. Diretores, eu digo assim, direção escolar que às vezes tem umas métricas doidas, se é do estado, porque não pode reprovar, que não pode isso, que não pode aquilo, porque não, que tem nota, pra saber a nota da turma, se é particular é matrícula, então sempre acaba caindo em cima da gente. Pessoal, vou falar um pouquinho assim de política, que a gente sabe que a gente atualmente não tá num sistema político que apoia a gente, nem um pouco, também não estávamos, e pouco
temos de esperança de estar um dia, né? Porque foi o que eu acabei de mencionar. A nossa cultura ainda não tá vendo, né? Ou não quer ver, né? Porque eu acho que é muito cômodo, né? Treinar e educar o cidadão para ser assim, para ser insatisfeito, para achar que o outro vai trazer a solução, né? É ótimo, né? Porque daí, ó, eu manipulo. Mas enfim, tem um conteúdo pedagógico, né? Que às vezes é um conteúdo que não faz relação com nada, do tipo, pra que eu preciso aprender isso? Não sei, tá aqui, eu tenho que te ensinar, né? Então, assim, e é um volume que não colocam as férias direito, os projetos escolares, uma festa junina, alguma coisa, coloca tudo lá o conteúdo pedagógico como a gente tivesse que dar, como se não existisse um problema de queda de energia, como se não existisse uma briga dentro da sala de aula que você tivesse que parar uma aula. Não, você tem que tocar. Ou tá pegando fogo lá no parquinho, você tem que estar lá linda, maravilhosa, corrigindo o exercício. Então o conteúdo pedagógico é assim uma coisa que a gente é cobrada muito. E aí, pessoal, tem os pequenos, né? Os pequenos grandes, às vezes. Que assim, o descaso, o desinteresse, não tem motivação nenhuma, eles não entendem pra que estudar, por que estudar, que realmente o que eles querem da vida tá tão diferente do que a gente tá ensinando. E como provar, como convencer que faz sentido estudar, né? Então, assim, tem um comportamento, além de tudo isso, tem um comportamento violento que as crianças às vezes repetem, que vem em casa, mas às vezes é gestual, às vezes é físico, às vezes é verbal. Tem um excesso, né, dos aparelhos eletrônicos, que às vezes é acordado, é regra da escola de não usar, mas eles não conseguem, porque sim, eles estão viciados nas notificações, estão viciados nos likes. Tudo é mais importante do que a sala de aula, do que o professor, do que um quadro preto lá na frente. Então, gente, pensa nisso tudo. O que a gente faz com essa bagunça, gente? Não dá vontade de desistir? É lógico que dá vontade de desistir. E sem contar que muitas vezes o professor não confia na escola, não confia na família. E nem pode falar. Ó, fica aquela sensação de insegurança, que tá pisando em ovos o tempo todo, nem vai lá cumprir o serviço de tabela para receber o salário, literalmente para não passar necessidades. Então, pessoal, assim, e tem outro ponto ainda. Quando o professor tem muita boa vontade, vai lá e faz cursos geralmente caros, né, de pós, neurociência, psicopedagogia e tal, não tem nem oportunidade de implementar. São diplomas bonitos. O professor, além dessa rotina doida, vai lá e arruma ainda o corajoso brave, vai lá, consegue estudar. O que faz com o diploma? Né? O que o diploma influencia na rotina? Boa pergunta. Dá outra live não, dá outro vídeo pra isso, né? Então, pessoal, qual é o intuito disso? Que eu falei, olha, tem uma luzinha lá no fim do túnel. Muitos professores se sentem bons, gabaritados, só que o vazio ainda percorre o dia a dia, né? O sentimento de insatisfação com a profissão, na forma de lidar com as crianças, com a comunidade escolar, que inclui coordenador, diretor, o próprio amigo de trabalho que nem sempre valoriza, reconhece, né? Parece que vê o professor ali na sala dos professores meio triste, com problema, o outro vai lá e faz questão de, né, chutar cachorro morto, né? Que é uma competição, como eu disse, né? Então, assim, qual seria a luz no final do túnel? Qual seria do tipo, né, o passe de mágica ali? Primeiro que não tem, né? Mas uma coisa que eu estudo, tive muita dificuldade de implementar, fui muito preconceituosa com todas as ferramentas, que é a disciplina positiva, né? Eu fui babá e nas famílias que eu trabalhava lá, há 10 anos atrás nos Estados Unidos, duas famílias canadenses também, eles já aplicavam isso. No começo eu achei muito blá blá blá, e aí depois eu vi que funcionava. Aí, funciona para pai, filho, para babá, e depois eu falei assim, e na escola?
Como eu entrei em escolas no começo de carreira do estado, escolas muito tradicionais, eu não tive a oportunidade de implementar, tive medo, fiquei com medo de ser julgada, fiquei com medo de não conseguir, fiquei com medo de ter que explicar o que eu estava fazendo e não ter experiência para comprovar que daria certo. Tinha só a parte realmente teórica, mas aí um dia, né, o destino foi lá e eu consegui começar a aplicar as coisas da disciplina positiva, né? Então, assim, de fato muda a rotina, de fato muda a forma que você vê os alunos, de como você se enxerga como professor. Você consegue um pouquinho mais de equilíbrio para lidar com os problemas referentes à família, referentes à coordenação, referentes à sala dos professores e sala de aula, né? Por que não? Eu sempre prego isso no Instagram, que eu tenho lá, que eu dou dicas de como ser um modelo né, de educação, de pai, mãe, de tio, whatever, gente. A gente tem que, nós, adultos responsáveis, temos que ser exemplo para as crianças, no modo geral. Da nossa família, da nossa vizinhança, dos nossos alunos, sabe? Temos sim essa responsabilidade social, né? Chega de falar que o que eu faço importa somente a mim. Muitas pessoas inspiram no que a gente faz. Independente de YouTube, independente de Instagram, eu tô falando isso na vida real, real mesmo, sabe? De jogar o lixo no chão, de atravessar, respeitar o sinal. Aliás, eu tenho uma história que uma menina falou, teacher, minha avó, a senhora parou o carro para minha avó atravessar, porque ela tava com dificuldade de atravessar e a senhora parou, e era uma avenida, e eu lembro desse dia, né? Eu parei o carro, aí eu sinalizei pro carro do outro lado, que tava do lado, pra parar, que a senhora tava atravessando. Ela começou a atravessar no verde, né, mas até ela terminar de atravessar a avenida, nossa, minha avó falou que você era um anjo. Eu fiquei tão feliz de falar que você era minha professora, reconheceu o carro, do tipo, se a gente prega, né, do tipo, ser gentil, ser responsável, ter uma consciência social, por que a gente não faz isso, né? E é difícil, gente. A gente tá na correria. Você acha que eu não tava atrasado? Você acha que eu não queria chegar mais cedo? Será que realmente eu tava planejando ficar lá parado, esperando uma pessoa atravessar? Não, mas são situações da vida que a gente tem que lidar. Então, quando eu falo que a disciplina positiva mudou minha vida acadêmica, né? A minha responsabilidade como aluna, porque sim, continuamos estudando, no meu profissional, de lidar com meus alunos, com a comunidade escolar como um todo, com as famílias dos meus alunos, mudou bastante o jeito que eu abordo a minha família, meu marido principalmente, né? E assim, o primeiro passo é a gente ter a consciência que a gente não vai conseguir manter a calma e dar o nosso melhor 100% do tempo, todos os dias, o dia todo, né? Mas que a gente tenha consciência que da outra forma também não vai dar. Né? Então, assim, olha, deslizei aqui. Preciso rever. Né? Não se culpar, do tipo, se acolher, né? Do tipo, errei, né? Eu vou tentar fazer melhor sim amanhã. Então, assim, tem uma parte até do livro aqui da Disciplina Positiva em Sala de Aula, pessoal, que eu recomendo muito, né? A leitura. Porque é difícil para o professor, por mais aplicado, experiente que seja, por mais amoroso com a profissão, dar o seu melhor todos os dias, fazer o 100% correto. Então, a disciplina positiva, além de tudo, abre as portas para você fazer essa conexão e se integrar com os alunos, porque sozinha você não consegue. Porque a gente acha que a gente tem dois modelos de professores, os que são rígidos demais, que é tudo do meu jeito, não pode. Não pode. Não, na hora que eu falar, porque eu quero, porque assim, copia, apaga, vai. E tem uns outros que, faz tudo pro aluno, deixa o aluno fazer o que quer. E a disciplina positiva vem justamente mostrar isso, que você não precisa ser aquele que as regras é sua, né? Fazer um campo de batalha na sala de aula, né? Confrontando o poder com os alunos o tempo todo, porque assim você não vai conseguir ajuda nenhuma e vai ficar cansativo, desgastante brigar com os alunos o tempo todo. Você vai sair da sala de aula, parece que você realmente carpiu, assim, hectares, né, de café, como dizia meu avô, do tipo, cansado fisicamente, sabe, esgota mesmo. E se você deixar as crianças fazerem tudo, tá, e aí, o pedagógico?
e as provas, e o sentimento de não tenho controle, deixo meus alunos fazer o que quer. Você pode até ser legal, mas lá no fundo você sabe que você está sendo passado para trás, né? Nesse sentido que, olha, eu deveria estar fazendo isso, mas eu não consigo controlar minha sala de aula, então eu estou fazendo aquilo, né? Então a disciplina positiva vem trazer justamente isso, né? Algumas técnicas, algumas ferramentas que podem sim melhorar seu dia a dia como professor. E aí, quando você vê sua sala de aula, não do tipo passarinhos cantando, tudo bonitinho, mas você vê o respeito mútuo acontecendo, porque disciplina positiva é isso. Eu respeito meus alunos, mas eu também exijo ser respeitada. Né? Não é assim do tipo, que só o aluno tem vez, que só o aluno tem direito. Não, gente, todo mundo tem. Respeito mútuo sou eu e você. E é você com o outro, porque senão não dá. Leve em consideração que a gente fica do tipo 10 meses juntos. Né? Não dá para conexão, para o relacionamento de professor e aluno ser ruim. Meu Deus, por isso que a gente fica doente, não dá. Por isso que é tão importante. Então assim, olha, a disciplina positiva disse, eu conhecia 10 anos atrás. Como eu trabalho na escola canadense e vem sim canadenses para auditar, a gente tem treinamento. Então assim, tudo que eu divulgo e compartilho com vocês, todo o conhecimento das pessoas, das senhorinhas, coisa mais linda, aposentadas, felizes da vida com a educação, não são cegas, sabem muito dos problemas que temos, sim, né? E principalmente os atuais, embora elas estejam já há um tempo fora da sala de aula, às vezes, mas elas sabem porque elas acompanham dia a dia. Então, o que eu trago aqui pra vocês, tanto no meu Instagram, é do tipo, o melhor do melhor, de tudo que eu li, de todos os treinamentos que eu fiz e tudo que realmente funciona, porque eu não parei de trabalhar. Então, eu tô lá tentando aplicar isso dia a dia, né? Então, assim, é desgastante muita briga, é frustrante você deixar o aluno fazer tudo o que ele quer. Então, a gente precisa, sim, achar esse meio termo que não é fácil esse equilíbrio, né? Mas existem soluções. Então, assim, você ser boazinha demais, ter afinidade com os alunos, não vai funcionar porque você vai fazer tudo para eles e por eles. E não é assim. Você tem que fazer tudo com eles, né? Tem até uma frase da Montessoriana que fala que do tipo, você nunca faz para o aluno o que ele poderia fazer. Para uma criança, na verdade, desculpa. Então, se eu vejo um aluno ali amarrando o sapato com dificuldades, posso parar. Falar, olha, esse vai pra cima, esse lacinho vai pra cima, esse vai pra baixo. Dá pra fazer aí? Vamos tentar? Mas eu não vou amarrar. Toda vez que eu faço alguma coisa pra um aluno, pra uma criança que ele tem capacidade de fazer, eu tô anulando o desenvolvimento dele. A gente não dá a chance. Por quê? Porque a gente não tem tempo, né? Nossa, a gente não tem tempo, a gente nunca pode, sempre tá com pressa. E a gente precisa desacelerar um pouquinho, porque se nada funciona, né? Às vezes sim, deixar um pouquinho o conteúdo pedagógico do lado para aplicar uma reunião de sala de aula, que é um dos fundamentos também da disciplina positiva, que traz esse livro aqui que eu amo de paixão, né? E assim, o que eu vou falar? Gente, eu vou marcar porque é tanta coisa, eu tenho vontade de falar tanto, que eu vou tentar colocar aqui o que eu acho mais importante, né? Primeiro, gente, é conhecer o que é esperado da faixa etária de cada aluno, né? A gente sabe que eles ficam muito tempo de tela, eles não movimentam muito o corpo, estão ficando cada vez mais em apartamentos, casas menores, sem quintal, muitos filhos únicos. Então, assim, a criança hoje em dia tem uma necessidade de se movimentar muito mais, sabe? Porque a criança lá daquele sistema educacional, que era carteira de madeira, palmatória, as crianças vinham andando quilômetros. Chegavam na sala de aula, o que mais queria mesmo era ficar sentado, quieto. Hoje não. Criança vai de van, criança vai com o pai, criança dorme nos horários doidos. E assim, o que é esperado? Criança ser curiosa, fazer perguntas? Sim, é da natureza deles. O que é esperado de um adolescente? Morrer de sono? Quem nunca teve um adolescente que dorme, que você tem vontade de jogar um balde de água fria e falar hello, acorda pra vida. Mas sim, eles estão numa transformação neurológica, cerebral deles, eles precisam de mais tempo para dormir. Vai dormir o dia inteiro? Não. Mas você entender que eles precisam, já tira um pouco ali da culpa. Você sabe o que é, né? Você vê ali um aluno dormindo na sala de aula, o que você vai fazer? Você vai ignorar? Você vai mandar pra fora? Você pode fazer, oi meu amor, tudo bom? Tá difícil, né? Vai lá lavar o rosto.
Eu sei que eu sou na grande, mas a aula também é importante. E eu quero que você preste atenção porque você faz parte da sala de aula, né? Você é meu aluno, é importante para mim ser ouvida por você, né? É totalmente diferente do tipo, deixa dormindo, manda pra fora, que se dane, eu dei minha aula, recebi meu salário, e aí no outro dia tá 2 dormindo, no outro dia 3, aí depois você tá dando aula pra um monte de cabecinha, né? Coloca o capu ali, ó, do moletom e dorme, que é uma beleza, né? E ter o desafio, pessoal, de estabelecer regras com eles. Deixar os alunos falarem o que vocês acham disso. Eu tenho experiência, por exemplo, no Year 5, que traz os 3 R's, que é que é em inglês, né? Mas é que estar pronto pra aula e, assim, pra escola, então com material, lição de casa, o que for, mochila. Ser responsável, né? Então tá ready, responsible e respectful, do tipo ser respeitoso. Então quando um corta o outro, fala alguma coisa, e isso é um acordo que a gente fez lá no começo do ano, e fica um cartaz na sala de aula. Então muitas vezes a professora falar, não adianta nada, você vai lá e aponta, olha, isso faz parte do que a gente tem alinhado? Você pode ler o cartaz, por favor? Qual foi o acordo aqui que você não respeitou? De ser respeitoso, porque eu usei palavras isso, aquilo. Aí o pessoal deve ver o vídeo aqui e falar, nossa, não, que lindo, a minha sala de aula não é assim. A minha também não era. Se transformou. Você, gente, precisa de um tempo sim para adaptar. Mas você não pode nunca deixar a mercê da sorte de espera que eu pegue uma sala de aula boa. Não. Não vai ter uma sala de aula boa, perfeita. Sempre vai ter alguma coisa e outra depende de você. Né? E quanto mais você faz, mais você fica boa nisso. E os alunos também. Dificilmente eles voltam para aquele padrão, porque ninguém, às vezes as crianças já estão cansadas de bagunça em casa, de desrespeito em casa, elas precisam aprender a ser diferentes. E às vezes a gente está exigindo coisas exigindo delas que elas sejam coisas que elas nunca viram de exemplo. Por isso que temos que ser, um dos fundamentos da disciplina positiva é modelar com o exemplo. É sim, do tipo de pertencimento, né, e de capacidade dos alunos. Então, a partir do momento que ele faz a regra com você, ele pertence àquilo lá. Daí quando ele descumpre isso e você fala, olha, qual é a regra? Você é capaz de seguir todas aqui que a gente tem. Mesmo porque as regras foram feitas com os alunos, em comum acordo. Então eu não vou chegar lá e do tipo, olha, sim, quero que funcione assim, assim, assado. É difícil quando você tem uma aula uma vez por semana, quando você é um professor de extracurricular, alguma coisa, sim. Mas não é impossível. É você perder 2 aulas no começo do ano para fluir depois o seu ano letivo inteiro, né? Isso que o pessoal não vê. A disciplina positiva traz aqui, gente, eu falo demais, mas fala que as habilidades de vida, o socioemocional da criança e o pedagógico na escola é como um trilho dos trens, são 2 trilhos. Se você for só no pedagógico, você não vai caminhar em nada. Se você for só no social, você vai esquecer o pedagógico. Então é isso. Então você não perde aula quando você modela isso com as crianças. Você não perde uma aula quando você faz uma reunião de sala de aula. Você ganha lá na frente de quantidade de vezes que você vai parar para chamar atenção, quantidade de vezes que você vai estressar e vai passar o conteúdo de qualquer jeito, porque sim, você vai fazer, você é um ser humano, todo mundo tem limite. Então, assim, são ferramentas que a disciplina positiva traz que podem e devem ser implementadas. Isso já acontece nos países, isso já acontece nas escolas elitizadas do nosso país, né? Que são habilidades de vida, pessoal. Então, assim, o que você quer para o aluno? Você quer um crânio que saiba fazer fração, decimais e isso, que saiba escrever deprimido lá na frente? Usuário de alguma medicação, alguma droga totalmente fora da sociedade? Ai, mas a criança é isso, aquilo, é tão boa nisso, só academicamente. Criança não é um boletim. Nunca foi. E a gente, você pode ver que os alunos que mais se destacam, às vezes academicamente, não tô falando que não é importante você ensinar, claro que é para isso, só que a gente não consegue ensinar se a gente não tiver conexão com a criança.
Como que a gente cria essa conexão com a criança? A gente cria essa conexão com a criança sabendo o nome, sabendo o que gosta. Ai, mas eu já tive 1.500 alunos. Não lembrava. Mas você tem um apelidinho, um jeitinho carinhoso de chamar. Ah, pode ser não tão carinhoso às vezes, do tipo, mas é uma coisa sua, vocês dois, do tipo, você e o aluno. É um toque, agora tudo bem, pode ser que esteja mais restrito, mas do tipo, é olhar nos olhos, se abaixar, ouvir as crianças. Ah, mas eu ouço meus alunos. Ouvir assim? Não é ouvir. Ouvir arrumando material? Não é ouvir. As crianças sabem quando elas são ouvidas. E do tipo, você não precisa ser boba pra ser uma professora boa, né? Isso que o pessoal confunde muito o tempo todo. Deixa eu ver o que eu marquei aqui. Ter um espaço de fala para as crianças. Eles promovem soluções para problemas que a gente tem que a gente nem imagina. Eles são inteligentíssimos. Fazer um brainstorm. Ó, gente, a gente tá com problema com lição de casa. A gente tá com problema disso. O que a gente pode fazer? Ai, não sei. Peça ajuda. Fala. Demonstre seus sentimentos. Demonstre que você se sente desrespeitada. Mas não é do tipo assim, eu não gosto disso. Pessoal, olha, quando vocês estão falando, eu interrompo. Vocês podem imaginar como que eu me sinto quando estou sendo interrompida? Porque você é um ser humano. Você não tem que ser a máquina, você não tem que ser intocável quando você está à frente de uma sala de aula. Deixa eu ver. Encorajar versus elogiar. Elogiar é vazio. Elogiar é só lá e você é bom. Não, eu gostei do jeito que você fez isso, que você leu aquilo, e enaltecer outras coisas, outras habilidades. Nossa, João, eu fiquei observando e eu gostei muito. E você deve estar orgulhoso de você mesmo, da forma que você foi lá ajudar não sei quem abrir a porta. Entendeu? Eu observo você como ser humano. Você faz parte disso, né? Por exemplo, pedir atenção dos alunos, pedir para silêncio. Pedir silêncio gritando não funciona, né? Do tipo, às vezes você pode ver, quando o professor para, aí o silêncio vem, né? A gente tem uma forma de pedir silêncio em sala de aula que é assim, ó. A professora fez isso, todo mundo começa a copiar. Demora 30 segundos, a primeira vez, 20, depois 10 segundos. E às vezes tem uns que ficam, então, já... Aí todo mundo, a teacher tá pedindo silêncio. Né? Do tipo, é modelar. É impossível que você não conhece minha escola, você não conhece meus alunos, você não conhece... Já tentou? Meu amor, desiste não. Antes de tentar, não. Sabe por quê? Porque o dia pode ter sido um perrengue. Seu pagamento pode ter caído, pode ter acabado em 5 minutos. Você pode ter ouvido o pior conselho, pior, nem vou falar assim, o pior encorajamento de uma coordenadora, de uma direção. Mas na hora que você vê, no final do dia, pode não ter sido a melhor aula da sua vida. Mas no final do dia, na hora que você vê que valeu a pena, 99% daqueles motivos lá, que eu comecei a falar no começo do vídeo, desaparecem. Você tem mais tempo para você se sente mais feliz para cuidar de você. Às vezes você delega a responsabilidade para os alunos, então você não precisa estar o tempo todo correndo atrás de tudo, eles são capazes de ajudar sim, né? E a sensação muda, nossa, agora me sobra tempo, eu posso até dar aula particular para algum aluno, consigo fazer mais dinheiro. Então assim, é esse o ponto, é esse meu objetivo como educadora parental, como pedagoga, trazer esses vídeos, esses conteúdos para vocês, professores, profissionais da educação, porque olha, vocês merecem todo o reconhecimento do mundo. Estou na pele, vivo a realidade das famílias também, que olha, por mais que a gente queira julgar e apontar, muitos pais perdidos. Né? A gente está num processo evolutivo de mudança, de transformação e ninguém está sabendo o que fazer. Então, assim, acalmar o coração, aprender ferramentas novas, técnicas novas para melhorar o seu dia a dia com os alunos, não tem como não dar certo, né? Faz 30 anos que eu dou aula desse jeito. Você tá feliz? Tá funcionando? Ok. Mas se não, tenta alguma coisa diferente.
Bom, pessoal, tinha até um trechinho aqui do livro que eu gostaria de ler, da Disciplina Positiva, mas eu não sei nem se vai dar tempo. Mas vamos tentar, ó. Disciplina Positiva em Sala de Aula, tá falando aqui um pouquinho sobre conexão antes da correção, que é uma das estratégias da disciplina positiva. A percepção das crianças de que seus professores se importam com ela é um ingrediente primário para desenvolver o senso de conexão, serem aceitas e terem importância. Então, fala de um estudo de um PhD, né, de um ex-educador da Liga Nacional lá de Futebol Americano. Então, poderia ter a melhor estrutura, poderia ter um melhor treinador. Se não existe a conexão com quem você tá falando, não adianta. Né? A gente sabe muito bem disso. Quando uma pessoa que a gente nem gosta vem dar conselho, você fala, quem é ela pra falar isso da minha vida? Aí se tem uma pessoa que você gosta, você leva em consideração, fala até às vezes mais, de um jeito mais ríspido, e você fala, é verdade, né? Então, assim, é a conexão. Enfim, espero que vocês tenham gostado, aprendido alguma coisa. Eu vou começar a destrinchar essas técnicas e ferramentas aqui no meu YouTube, no meu Instagram. Então segue, manda, faz aí, vamos fazer a nossa conexão aqui. A minha intenção é ajudar vocês, tá bom? Um beijo grande e até mais.